que é assim próprio da igreja, né? Eu queria compartilhar uma palavra com você. Abre, por favor, sua Bíblia, Evangelho de Lucas. Capítulo 6, versículo 6 também. Lucas 6, 6. Oi, Ana Lúcia. Você tá aí, mulher? Graças a Deus. Achou não? Cadê a Lana? Já correu? Vamos ver. Aperta aí. Achou? Vamos lá. Sucedeu que, em outro sábado, entrou ele na sinagoga e ensinava. Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a eles: que vos parece? É lícito no sábado fazer bem ou mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. E assim o fez. E a mão lhe foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Você pode fechar os olhos? A gente pode orar um momentozinho? Você pode fazer isso comigo? Irmão, Senhor, só o Senhor sabe quanto cada irmão aqui se esforçou e empenhou-se para estarmos juntos aqui agora. Qualquer coisa diferente do teu Espírito falando, qualquer coisa longe da tua palavra, é jogar o tempo de cada pessoa aqui fora, Senhor. E então nós nos humilhamos e nos lembramos da nossa dependência do Senhor. E pedimos: Espírito de Deus, fala conosco. Nos enche da tua palavra, nos enche da tua verdade, norteia a vida da gente, orienta a vida da gente, dá rumo para a vida da gente, de maneira que a gente saia daqui, Senhor, não com a impressão de que escutou uma oratória humana, um ensino humano, mas que a gente saia daqui com uma sensação de termos sido achados pela tua palavra, pela tua verdade. Faz isso com a gente essa noite, Senhor, por causa da tua misericórdia, porque o Senhor é bom. O Senhor é maravilhoso. Então, fala com a gente, Senhor, com cada pessoa aqui essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o Evangelho de Cristo, ele é altamente enriquecedor, assim. Cada pessoa que tinha uma experiência de encontro com Jesus era enriquecida, extraordinariamente enriquecida. Era impossível ter um encontro com o Senhor e sair do mesmo jeito. Era absolutamente improvável que alguém se encontrasse com o Senhor, Jesus, e desse encontro saísse da forma como chegou. Ele era tremendamente enriquecedor. Mesmo que essa riqueza que ele produzia fosse, aos olhos humanos, um empobrecimento, assim, por exemplo. Zaqueu pode ser tido como exemplo de alguém que empobreceu, né?
Ele era um camarada muito rico e seu dinheiro, segundo o que relata a Bíblia, não era lícito, não era de origem muito boa. Ele fazia umas jogadinhas e tal. Aí convida Jesus, Jesus diz que se convida a ir à casa dele, e no meio do jantar lá, do banquete, ele levanta e fala: Jesus, tive uma ideia aqui, eu resolvi. Eu queria muito saber qual era a conversa de Jesus naquele dia, para produzir no camarada a ideia de ficar pobre, para produzir no sujeito a ideia de abandonar tudo aquilo pelo qual ele lutou a vida toda. Eu resolvi que eu vou pegar os meus bens e eu vou dar a metade aos pobres. Só aí já seria um passo grande. Mas ele não para por aí e fala assim, ó: se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. E pelo que diz a história, ele tinha roubado sim. Certamente, um sujeito que perde a metade do que tem já não fica bem na fita. E o sujeito que pega a outra metade para devolver 4 vezes mais de quem roubou, vai ficar bem ruim na fita. Mas ele sai dali enriquecido, porque quando termina de falar, Jesus levanta e fala: opa, chegou salvação nessa casa. Amém. Ainda que pareça estranho para a gente, porque o assunto ali era só dinheiro. E há quem ache horrível falar em dinheiro no meio da igreja. Mas dinheiro foi motivo de salvação para Zaqueu, porque havia um despojamento, né? Uma renúncia ali. Jesus, ele era altamente enriquecedor. Satanás, que faz a obra inversa da de Cristo, ele empobrece o homem. A obra de Satanás é empobrecer o homem. A Bíblia diz que ele veio para quê? Matar, roubar e destruir. Então ele empobrece. A obra de Satanás é esvaziar as riquezas que Deus constrói no homem. Ainda que o esvaziamento que Satanás faz pode parecer aos olhos de alguns enriquecimento. Inverso, né? Estranho isso. Que Satanás muitas vezes conduz o homem por um caminho de acomodação, um caminho de conforto, um caminho de pensar conquistar, um caminho de pensar que está recebendo alguma coisa. A obra do diabo é inversamente proporcional à obra de Cristo, porque Cristo dá enquanto os olhos fazem parecer que perdeu. Satanás rouba enquanto os olhos fazem parecer que ganhou. Uau! Jesus fala de uma parábola de um sujeito que foi enriquecendo e tudo ia bem na vida dele. O cara, ele guarda tanto que onde ele guardava não cabia mais, ele constrói um lugar maior, e guarda, e não cabia mais. Ele fala: agora eu vou construir um maior. E o céu chama o sujeito de quê? Louco! Tu é louco, velho! Gastou tua vida nisso, mais miserável dos homens. Pensava estar enriquecendo e estava sendo cada vez mais empobrecido. Não aos olhos dos homens, mas da alma, lá dentro dele. Tem muita gente que a gente olha e diz: está vencendo, mas o céu lamenta e diz: só há derrota. Tem muita gente que a gente olha e pensa está padecendo, e o céu celebra e diz: esse é meu, velho. Há uma obra feita nele. Quando Jesus estava no templo, no texto que a gente leu, começava talvez o dilema mais sério de Jesus com os fariseus, que era a demanda do sábado. Era a encrenca do sábado, porque uma semana antes, Jesus estava no sábado ensinando na sinagoga, e os judeus ainda são muito ligados à questão do sábado, como guardar, como proteger, como não andar. São rudimentos que eles se pegaram e não abriram mão disso, e Jesus estava tentando
Algumas questões Jesus parece não dar importância, mas outras ele insiste na ferida, e o sábado era um deles. Jesus sabia que o sábado era uma encrenca muito grande para aqueles camaradas, porque eles eram apegados, enquanto que aquilo era um ensino marginal, um ensino paralelo, um ensino que não era central. Bem, o fato é que Jesus resolve pegar na ferida e falar: eu vou libertar, quem quiser ser liberto dessa encrenca vai entender mais. E vai num sábado de novo para a sinagoga e começa a manifestar ensino. Aí chega um sujeito que tinha a mão direita aleijada, mirrada, ressequida, não funcionava a mão direita dele. E aí, quando esse sujeito chega, Jesus, já que tinha operado tantos milagres, os fariseus começam a circundar a região, o lugar onde estava Jesus, observando para ver: eu quero ver se esse camarada vai curar o sujeito hoje, num dia de sábado. Se ele vai ter a ousadia de manifestar cura agora. Jesus, que sonda os corações, segundo diz a Bíblia, percebe que era isso que passava pelo coração dos caras, e resolve não fazer uma cura no anonimato, que era muito próprio de Jesus, era naturalmente assim que ele fazia, porque ele inclusive não gostava de buscar mídia para os seus milagres, diferente do que a gente vê hoje. Jesus não ficava preocupado em dar mídia, ele fazia muito, era muito comum dizer: não conte a ninguém que você foi curado, não saia dizendo, no secreto, né, César? Mas aí esse camarada, por causa do dilema, Jesus fala assim: vem para o meio, filhão, fica aqui no meio, e tira os olhos dele, e começa a olhar nos olhos de cada pessoa e perguntar se é lícito fazer bem ou mal no sábado, e sem olhar para o rapaz, fala para ele: levanta tua mão aí. E ele fica curado, e Jesus deixa o pau quebrar por conta dos fariseus, deixa-os fazendo os planos de matá-lo, deixa a coisa acontecer, porque ele sabia que tudo estava debaixo do governo de Deus. Eu estou falando desse texto porque eu queria pensar nos contextos do milagre e da cura desse sujeito, que tinha a mão direita ressequida, que tinha o seu braço forte limitado, que tinha a sua destra impedida. Eu estou usando essas expressões porque são essas expressões que a gente vê na Bíblia frequentemente quando se fala da mão direita. A gente percebe muito falar-se da mão direita de Deus, a destra de Deus, o braço forte do Senhor. A mão direita é uma expressão da ação, é uma expressão da obra, é uma expressão do trabalho de alguém. Alguém que tem sua função normal, ou pelo menos a maioria das pessoas que são destras, ela sabe que a sua funcionalidade está baseada do lado direito. Ela usa a mão direita para quase tudo, tenta passar o dia usando só a esquerda. Não vai dar certo, velho. Você não consegue fazer as coisas direito, você não consegue operar direito, você não consegue funcionar direito, você não consegue desempenhar suas funções da mesma maneira. Eu acho curioso a Bíblia fazer esse relato tão específico. Podia dizer que ele era só um aleijado, podia dizer só que ele tinha a mão com problema, mas a Bíblia chega ao ponto de dizer que era a mão direita que estava com problema. E como não existem circunstâncias ocasionais ou casuais na Bíblia, a gente é levado a compreender com muita clareza que talvez a gente possa usar esse milagre e pensar nesse milagre como referência da obra de muitas vezes Satanás, que limita, que esvazia, que empobrece o homem, ressequindo-lhe a mão direita, que eu estou querendo dizer, impedindo você de atuar com toda a riqueza e depósito que Deus colocou na sua vida. Seja por uma coisa ou por outra, eu frequentemente vejo gente de mão direita ressequida, de destra impedida. Quero dizer, frequentemente eu vejo gente na qual existem todos os depósitos do Senhor, os talentos, aquilo que Deus deu para avançar, que estão mediocrizados, impedidos.
Gente que sente na sua vida que está aquém do que devia ser. Gente que parou de sonhar, parou de ambicionar, realizar, fazer. Muitas vezes eu tenho uma expressão que eu gosto de dizer, a gente joga fora a água com a criança dentro. Já ouviu falar disso? Água da banheira. A água da banheira. Terminou de dar o banho na criança, joga fora. Ih, não tirei a criança. Joga fora a água com o bebê dentro. A gente faz isso quando no afã de tentar se libertar do que é mal, ou do que a gente entende que não tem valor, ou do que a gente entende que não devia mais praticar, a gente joga fora junto valores que devia guardar. Coisas que não eram para ser jogadas. Em nome de se libertar de algumas coisas, a gente se liberta do que não devia. A gente perde alguns valores. Por exemplo, em nome de fugir do ativismo religioso, a gente perde a possibilidade de servir a Deus com os talentos que Ele deu. Em nome de ficar preocupado em não fazer com a força do braço, a gente não faz com força nenhuma. Fica sentadinho em berço esplêndido. Uma igreja que, aspas, depende de Deus para fazer até o que Deus mandou eu fazer. Tal qual Moisés, que vai dependente de Deus, bonitinho, perguntar a Deus o que fazer em oração. E agora, Senhor, o que eu faço? E agora não, filhão, tá falando comigo por quê? Já não te mandei? Mete o pé na água e marcha, velho. O que tu veio aqui conversar comigo? Moisés vai todo santarrão, crente pra caramba. Vai lá conversar com Deus. Espera, não podemos fazer nada se Deus não mandar. Espera, não podemos agir enquanto Deus não der uma ordem. E ele vai lá, e Deus fala, meu filhão, que história é essa de dar outra ordem? Já dei há muito tempo, velho. Mete o pé nessa água, velho. Anda. Anda na direção, usa o talento que eu te dei, o cajado está na tua mão. Bota aí nesse pé, marcha, avança. E me parece que muitas vezes a gente jogou a tal da criança quando ia dispensar água e está aí esperando uma ordem que já foi dada lá atrás, aguardando um monte de coisas e a gente fica sentadinho de mão ressequida. Quantas vezes tem gente também com a mão ressequida por problemas de autoimagem? Tantos talentos depositados de Deus na vida. Você quer ver uma coisa? A gente considera pessoas tímidas uma coisa bonitinha até. Eu sou tímido, eu sou tímida, e a gente compreende a timidez, a gente entende, mas a Bíblia é tão radicalmente contra os tímidos. Estranho isso. Fica até feio dizer, por exemplo, que Deus não gosta dos tímidos. Parece esquisito, parece que Deus não é misericordioso. Os tímidos e os covardes são deixados do lado de fora. Expressão bíblica. 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 E por que a Bíblia é tão clara sobre esse assunto? É porque Deus não te deu talentos para você esconder atrás de nada. Deus não depositou tesouro na sua vida para te esconder atrás de nada. Deus não te dá nenhuma desculpa para que todos os depósitos que Ele fez na sua história fiquem armazenados, escondidos atrás de medos, escondidos atrás de timidez, escondidos atrás de ninguém me colocou para fazer, escondidos atrás de pseudo-espiritualidade que diz que eu vou esperar no Senhor, escondido atrás de pseudo-santidade que diz que Deus é que faz, eu sou aqui aguardando em Deus. Deus depositou talentos, Deus depositou dons, Deus chamou o homem, capacitou o homem e enviou o homem. Amém. Ele enriqueceu assustadoramente todos os homens. Ter uma experiência com Deus significa ser imediatamente enriquecido. Mulher samaritana, a que falamos aqui 2 semanas atrás, acho.
Mulher tão empobrecida, miseravelmente empobrecida, que para pegar água, a desgraçada, e essa é a verdade, a expressão melhor para ela, a desgraçada daquela mulher, roubada da graça de Deus, desprovida de graça, escolhe um horário em que não havia ninguém no poço, porque ela não era capaz, não tinha moral, não tinha condição de olhar nos olhos de ninguém. Aí ela tem um encontro com Jesus. E o que acontece com a mulher? Ela volta, vai no meio da cidade, sai conversando com todo mundo, dizendo: vinde, vejam o homem que me encontrou e que falou tudo acerca da minha vida. Enriquecida! Incrivelmente enriquecida! Não há ninguém que tenha um encontro com Cristo que não sai de outra forma. Cheio de valores, com as mãos adestradas, pronto para trabalhar, para efetuar, como diz Paulo, a sua salvação, porque se há salvação, ela salva os outros, não salva só a mim. Salvação que salva só a minha vida, não é salvação, é enganação, velho. Salvação que para em mim, fonte de água que para em mim, que supre a mim, não existe. A fonte de água que Jesus dá faz jorrar em mim uma fonte que sacia os outros, que alimenta os outros. Então o princípio básico do Evangelho é enriquecimento e libertação. E não está lá na sinagoga da vida, das religiosidades da vida, de destra ressequida. Que às vezes a gente parece viver assim no meio da comunidade do Senhor. Destra ressequida, talento guardado. Qual é o teu serviço? Qual é o teu serviço no corpo de Cristo? Qual é o teu serviço lá no meio dos teus vizinhos? Tua relevância comunitária? Qual é a riqueza que você tem no teu ambiente de trabalho? Qual é a riqueza? Qual é a graça que você agrega quando você chega na empresa? Qual é o teu valor com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos? A gente parece aceitar o ressequimento, a ausência de vida na obra da gente. Aquela mão ressequida fala de um dom que perdeu a vida, no qual o sangue não flui mais. A vida de Cristo não passa mais. Secou, César. Secou. Tem tanta gente assim, né? Tudo que faz, faz sem sabor, sem vida. Faz porque é obrigado a fazer. Odeia levantar cedo amanhã para ir trabalhar. Odeia ter que trabalhar em casa. Odeia ter que ter alguma tarefa para desempenhar. As coisas que faz, quando faz, perderam a vida. Está ressequido. Está ressequido. Queria dizer que se eu posso crer em alguma coisa, e eu creio no poder de Deus. Amém. Eu creio que a gente se reúne hoje aqui, essa noite, para ouvir não do Alexandre, mas do Senhor, que Ele deseja produzir vida na obra das nossas mãos de novo. Amém, amém, irmãos? Amém. Eu queria que essa noite, assim, a gente tivesse essa graça, esse anseio, essa expectativa de receber vida na obra da gente. Receber vida, alegria, vitalidade, força, liberdade para exercer o papel que o Senhor te chamou para exercer no corpo, na sociedade, no trabalho, na família. Amém, não? Amém. Duas coisas, eu não vou me alongar demais. Duas coisas a gente vê Jesus fazendo com esse cara. A primeira é que Jesus resolve colocá-lo no meio. Diz: vem cá, sujeito, vem para o meio. Vem para cá.
Isso parece estranho, parece envergonhar. Preguei outra semana sobre a mulher adúltera. E não foi o que fizeram com ela também? Botaram ela no meio, acusando, humilhando, derrotando ela. Não preciso nem dizer que o contexto de meio aqui é outro. Porque aquele lá era um meio de impiedade. Esse aqui era um meio de piedade. É um outro contexto. Eu imagino como esse sujeito chegou e como ele devia viver. Ele devia fazer duas coisas. Esse sujeito devia fazer duas coisas como prática. Uma é que ele deveria ser aquele que fica nos cantos. Porque ele tinha uma deformidade física. Provavelmente devia ficar constrangido com a sua deformidade. Devia ser aquele que fica o máximo nulo possível. Se anulava o máximo possível. Aquele que se conseguisse chegar e sair, ninguém notasse, para ele era lucro. Ele devia ser esse. E uma outra coisa, uma outra prática comum que ele devia ter era esconder a mão de alguma maneira. Esconder sua deformidade de alguma forma. Jesus quebra as duas. Ele fala, vem para o meio. Vem para o meio. E me parece que essa prática do milagre de trazer vida onde está ressequido, é absolutamente necessário esse caminho de primeiro estar no meio. E quando eu falo de estar no meio, eu falo de estar inserido no corpo, eu falo de estar envolvido na igreja, eu falo de estar no âmago do relacionamento do corpo, eu falo de não estar à margem da igreja, eu falo de não estar frequentando os encontros da igreja, eu falo de não estar recebendo as migalhas da vida do corpo, mas eu falo de ser inserido no meio, de ser enxertado profundamente no corpo. Há uma diferença muito grande dos que participam das reuniões, dos que até participam da fala, dos que frequentam as reuniões da igreja, dos que se dizem parte do corpo, para aqueles que efetivamente são batizados no corpo, são inseridos no corpo, são ligados ao corpo. Vem para o meio significa sai da margem. Vem para o meio significa comprometa-se mais. Vem para o meio significa seja parte do processo. Vem para o meio significa saia da zona de conforto. Porque quem está à margem está lá, não está lá nem está cá. Quem está à margem está ali, mas não está muito comprometido. Quem está à margem vai quando quer. Quem está à margem faz o que quer. E peraí. Parece que eu estou falando de outra coisa quando eu falo disso. Vai quando quer, faz o que quer, parece ser essa uma liberdade do corpo de Cristo. Mas só parece, porque eu estou falando de outro sofisma agora. Porque não é não, filhão. Mentira dizer que quem é livre no Senhor vai onde quer e faz o que quer. Já falei com os irmãos algumas vezes, desculpa ser absolutamente franco, mas sendo bem verdadeiro com os amados, um dos sofismas terríveis que podem deixar a gente à margem da igreja é, por exemplo, esse conceito de que eu sou livre, irmão. Eu sou livre, amado. Eu sou livre para fazer o que eu quero. Eu sou livre. Não, amado, mentira. A Bíblia não diz isso. Não, você leu errado, alguém leu errado esse troço. Você é livre do pecado e do mundo. Paulo disse, quanto a Cristo, sou escravo e dependo. E quanto aos irmãos, sou servo de todos. Já viu o servo falar que vai para onde quer, filhão? Já viu o servo falar que faz o que quer, filhão? Faz não. Servo obedece e se humilha. Você é livre, e é verdade, o Senhor nos chamou para a liberdade do pecado e do mundo. Quanto ao pecado, não me venha dizer que eu sou escravo, que eu não consigo, porque eu sou livre. Aleluia! Quanto ao mundo, não venha dizer que eu vou viver do mesmo jeito, que eu não dou conta de construir um outro caminho, porque eu sou livre. Quanto a Cristo, não venha dizer que Ele não domina ou que Ele não governa a minha vida, porque dele sou escravo. Quanto aos irmãos,
Não venha dizer que eu sou independente deles, que eu tenho minha própria visão, que eu ando segundo o meu próprio entendimento, porque quanto a eles, sou servo de todos. Amém. Vem para o meio, filhão. Vem para o meio. Vem para uma relação que te sujeita aos outros. Vem para o meio, vem estar inserido, batizado e mergulhado no corpo. Vem para uma ambiência onde não é você que governa a sua vida. Vem para uma ambiência que não é o que você pensa sobre Deus que diz para onde você vai. Vem para uma ambiência central, porque o meio fala do governo de Cristo, onde Ele efetivamente reina. Vem para o meio, vem para o meio, vem para o meio, vem para o meio, onde todos podem te ver. A igreja não é um sistema. A igreja não é uma estrutura. A igreja não é um encontro. Não é culto de domingo, também não é reunião geral, nem tampouco reunião nas casas. Não é. A igreja não é a reunião. A igreja se estabelece no dia a dia. Estou querendo dizer com isso? Comunidade de gente que se compromete com vida. Não se vê uma vez por semana ou duas, mas tem a vida comprometida. Isso pode significar uma frequência maior de convívio, é verdade, quando é possível, mas isso certamente significa uma frequência maior de compromisso uns com os outros. Não é gente que se encontra efetivamente ou eventualmente. E tal qual qualquer ímpio amigo e gente boa, diz como vai você, tudo bem, legal, de vez em quando compartilha algumas dificuldades. Isso é comum do ser humano, não é próprio da igreja. Só que a igreja vai mais além, é gente intrinsecamente comprometida, efetivamente comprometida, a ponto de dar o segundo passo, que cura a obra da gente. E qual é o segundo passo? Jesus começa a rodear o lugar, fita cada um nos olhos e fala para o sujeito. No fundo, eu não sei se ele falava para o sujeito. Eu acho que ele dizia ao sujeito, mas falava para todos. Porque a Bíblia diz uma curiosidade, que ele fitava cada um nos olhos e dizia assim: levanta a tua mão. Enquanto o sujeito lá, que pensava ser só com ele que Jesus falava, levantava a mão mirrada, a Bíblia diz que ela foi curada. Ah, mas eu acho que mais do que ele, quem ouvia, entendeu de Cristo malandramente. Que levantar a mão não era um direito só do sujeito que estava ali no meio, com a mão mirrada, mas era um direito dado por Cristo a todos que estavam ali, que não no corpo, mas sem dúvida nenhuma na alma, tinha alguma coisa ressequida dentro de si. Eu acho que quem ouviu Jesus falar aquele dia, levantou um casamento ressequido, levantou um ministério ressequido, levantou dons que estavam ressequidos, levantou talentos de Deus ressequidos, e tal qual o sujeito no meio também teve mais gente recebendo vida, porque levanta essas coisas no meio do corpo. Glória a Deus. João 1, capítulo 1, versículo 5, diz: se andarmos na luz, como na luz Ele está. Duas coisas temos, nós temos comunhão e nós temos purificação, que é melhor do que perdão. Essa é outra história. Se andarmos na luz, como na luz Ele está, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se andarmos na luz, como na luz Ele está, nós temos comunhão. Se andarmos na luz, parece que levantar a mão ressequida no meio da comunidade é estar no meio da comunidade não para mostrar o que todo mundo já sabe, quero dizer, a tua parte mais bonitinha. É estar no meio da comunidade não para mostrar o que todo mundo já imagina, que você usa perfume. Você bota uma roupa bonita para vir à reunião.
Não para mostrar o que todo mundo imagina que você parece crente. Porque no meio dos encontros da comunidade, todo mundo parece crente. Não é verdade? Todo mundo tem cara de crente aqui na reunião. Olha pro lado. Olha que cara de crente, velho. Fala a verdade. Ele tem cara de crente aqui, velho. Difícil é ter coragem de, no meio da comunidade, levantar o que está ressequido. O que não é tão santo como devia ser. O que não tem tanta vida como devia ter. O que não é tão bonito de se ver. Porque a gente usa máscara, irmãos. Estava lá no serviço outro dia, sentado com um menino conversando no almoço, e estava recém-casado, garotão. Aí eu falava para ele assim, e aí, meu irmão, quanto tempo? Ele casou pouquinho tempo. Eu falava, o negócio vai ficar ruim pro teu lado em algum momento, hein? Que isso, Alexandre, que isso? Eu falei, vai ficar, velho, vai ficar ruim. Porque fica, tá dizendo para ele. Aí eu resolvi sentar com ele para conversar, porque para não dar a impressão que eu estou dizendo que casamento é ruim. Eu estava dizendo para ele assim, em algum momento você vai conhecer direito tua esposa. Porque o tempo que você teve junto namorando, ela estava te conquistando. E você a ela. E não é que ninguém foi falso. Você estava só tentando conquistar. E quando a gente quer conquistar, o que a gente faz? Mostra o melhor roupa, o melhor sorriso, o melhor perfume. Fica aquele charme, né? Negócio lindo. Romântico. Espetaculoso. Depois que casa, velho, vai passando o tempo, já não usa mais perfume. E se eu falar de cheiro, tem coisa pior, né? E as coisas vão ficando mais assim, autênticas. Acorda de manhã e olha pro lado e fala, não é possível, velho. Dá um beijinho, meu amor, dou nada. É só novela que faz isso, fala sério. Né? A gente descobre que o outro não tem aquele cheiro o tempo todo, que é só no perfume mesmo. Não, você é cheirosa, amor. Eu ia falar um negócio, mas deixa pro encontro de casais. Hã? Pode deixar, irmão. Pode deixar, irmão. A igreja é a mesma coisa. Assim, quanto mais bonitos somos uns para os outros, menos autênticos temos sido. Relacionamento só se prova quando há necessidade de perdão. Se você não precisou perdoar ainda, está raso. E se você não perdoa com facilidade, significa que você é uma pessoa que não tem relacionamentos duradouros. Igreja só é igreja quando conhece o pior uns dos outros e ainda assim continuam como igreja. Igreja se estabelece, o poder e o milagre do corpo de Cristo se manifesta quando os irmãos começam a ter coragem de levantar mãos ressequidas. Amém. Seus podres, seus pecados, suas atrofias, suas anomalias, sabendo que lá no meio dos irmãos, no meio do corpo, é o melhor lugar para eu cair, porque eu sei que lá serei lavado, serei remido pelos irmãos, serei lavado no corpo de Cristo, serei perdoado, restaurado. Amém. Aleluia! Amém! As atrofias que o mundo tenta impor a gente, as atrofias que a religiosidade tenta impor a gente, as atrofias que as anomalias emocionais tentam impor a gente, são vencidas à medida em que você faz da igreja uma ambiência onde você vai para o meio, não fica à margem, e levanta suas anomalias, levanta suas mãos ressequidas, levanta as áreas da vida que dependem de Deus para viver de novo. Amém, não? Amém. Enquanto Jesus olhava nos olhos de todos, o sujeito lá atrás ficava curado. Irremediavelmente curado. Sua mão foi funcional mais uma vez. Ele passa a poder trabalhar com ela, a poder produzir com ela. Eu quero orar com os irmãos.
eu gostaria de que nós orássemos juntos. E nessa oração, eu queria desafiar você a colocar diante do Senhor as áreas da sua vida ou a área da sua vida que você sente que secou. Talvez eu queria que você pensasse em alguma área da sua vida que secou. E você não consegue operar mais. E nessa oração você falasse com o Senhor sobre isso. Senhor, eu sinto que o meu papel como marido secou, perdeu a vida. Eu não sou um bom marido, eu não consigo amar minha esposa, servir minha esposa. Meu papel como pai, mãe, secou. Eu perdi o brilho de guiar meus filhos. Eu perdi o desejo de estar conduzindo meus filhos. Meu papel no meio do corpo de Cristo secou, Senhor. Eu não desempenho papel nenhum. Eu fico parado, travado. Algumas coisas me enganaram, alguns ensinos deturparam. Eu joguei a água fora e não vi que a criança estava lá. Secou. Eu queria que você orasse comigo, pedisse ao Senhor graça para trazer vida sobre isso. Porque tal qual aquele homem, essa noite, o Senhor vai curar a tua mão ressequida. O Senhor vai produzir vida mais uma vez em você. O Senhor vai produzir vida no seu serviço como esposa, como marido, como pai, como membro do corpo de Cristo, como gente que segue a Jesus e que tem um ID para cumprir, um ministério para cumprir, um envio de Deus para cumprir. O Senhor vai trazer vida no teu serviço profissional, porque isso também é espiritual. O Senhor vai te dar graça para levantar amanhã e olhar para a sua profissão, para o seu trabalho, para a empresa onde Ele te colocou, como alguém que tem valor, pode agregar alguma coisa ali. Amém? Vamos orar, irmãos. Vamos orar. Aí onde você está, você vai levantar a tua mão ressequida diante do Senhor. Você vai mostrar ao Senhor a dependência de vida que você tem. Assim, Senhor, o Senhor sabe o que passa nos nossos corações. Do mesmo jeito como naquele sábado na sinagoga, o Senhor olha nos olhos de cada irmão aqui, Senhor. O Senhor olha no coração de cada pessoa aqui, Senhor, e vê, Deus, quantas coisas estão sendo apresentadas. Talvez estejam sendo apresentadas aqui, Senhor, uma vida inteira ressequida. Talvez haja alguém aqui dizendo, Senhor, não é minha mão, não é uma área ou outra, mas a verdade é que a minha vida secou. E eu clamo, Senhor, que o Senhor vivifique essa pessoa agora, em nome de Jesus. Talvez hajam pessoas aqui, Senhor, apresentando casamentos ressequidos. Talentos e dons que foram esquecidos, ignorados. Gente que na sua vida profissional não sabe mais para onde ir, se sente perdida. Ah, Deus, para cada um, Senhor, o Senhor pode produzir vida essa noite. O Senhor que sonda os corações, que conhece o homem, que sabe, Senhor, o que sentimos, pode trabalhar em cada vida aqui essa noite, produzindo vida. Levantamos assim, Senhor, nossas anomalias e clamamos, eu clamo, Senhor, pela Tua intervenção. Nós não queremos estar à margem do corpo, nós não queremos frequentar reuniões, nós não queremos participar de maneira mecânica de um sistema, de uma congregação. Nós queremos, Senhor, Te ver. Sim, Senhor, nós queremos de fato estarmos libertos mesmo, recebendo a Tua vida, Senhor, em cada reunião, em cada encontro do corpo. Sermos uma comunidade de profetas, de gente que toca uns dos outros, que comunica a vida uns para os outros, Senhor. Senhor, nós não queremos aceitar que alguém possa estar no nosso meio e sair como entrou, porque como disse o Senhor, é aquele que agrega tesouros, poder,
Aleluia. Ó Senhor Jesus. Transforma a nossa história, Senhor. Ó Senhor Jesus. Em nome de Jesus, ó Deus.